crianças! Hoje a tia vai convidar vocês a ouvir uma história lá no Egito Antigo. Uma história muito bonita que fala sobre perdão e sobre amor à família. José foi vendido pelos próprios irmãos a mercadores de escravos. E esses mercadores levaram ele para o Egito. Lá José foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era um homem muito poderoso, muito influente lá na região, porque ele trabalhava diretamente com o faraó. E Potifar gostava muito de José, porque José, como ele era um menino que amava a Deus, um menino que obedecia muito a Deus, José era um menino honesto, José era um menino que fazia as tarefas dele da melhor forma possível, era um menino muito educado e muito gentil. E por isso Potifar gostava dele. Só que, infelizmente, José começou a ter problemas na casa de Potifar, porque a mulher de Potifar achava José muito bonito e começou a perseguir ele dentro da casa. O José fazia de tudo para fugir dela, porque ele sabia que era errado e ela era uma mulher casada. Mas ela, inconformada, ela decidiu fazer uma coisa muito feia. Ela decidiu armar para José. Ela inventou que José tinha atacado ela. Potifar então ficou muito bravo, ficou furioso e colocou José para fora de casa. Colocou como? José acabou sendo preso. Mas José, como a tia disse, José era um menino muito especial, era um menino muito bom, de um coração muito bom, porque era um coração voltado para Deus. E José fez muitos amigos na cadeia, inclusive os carcereiros, que são os homens que vigiam as celas, eram muito amigos de José. Todo mundo gostava dele lá. Certo dia, 2 homens chegaram na prisão, 2 novos presos. Os 2 trabalhavam para Faraó. Um era o copeiro e o outro o padeiro do rei, do Faraó. Copeiro, crianças, é aquela pessoa que responsável por servir as bebidas, servir a comida de Faraó na época. E os 2 chegaram e ficaram na mesma cela de José. O que a tia não contou é que José também ele tinha uma coisa muito especial. José ele conseguia interpretar sonhos. Ele conseguia descobrir o que os sonhos das pessoas queriam dizer. E esses 2 aqui, que são o copeiro e o padeiro, eles começaram a ter sonhos muito estranhos na cadeia. E um dia eles contaram esses sonhos para José. E José conseguiu descobrir o que esses sonhos queriam dizer. Depois de um tempo, o copeiro acabou saindo da prisão e voltou a trabalhar no palácio. E na época que ele estava trabalhando lá, o faraó começou a ter uns sonhos muito esquisitos. Vários sonhos estranhos. O faraó chamou todos os sábios do reino, chamou os feiticeiros e ninguém conseguia descobrir o que é que Faraó estava sonhando. Aí o copeiro lembrou de José e aí ele contou para Faraó de um menino que estava na prisão, que ele conseguia decifrar sonhos, que ele teve sonhos muito estranhos e que José conseguiu interpretar e conseguiu descobrir o que era. Faraó então mandou chamar José. E José conseguiu descobrir quais eram esses sonhos que Faraó estava tendo. Faraó então gostou tanto de José, mas tanto, achou ele um menino honesto, um menino bom, que logo depois José saiu da cadeia e virou governador do Egito. Faraó tinha tanta confiança nele que deixou a responsabilidade para José, para governar, para cuidar do Egito. E aí, depois disso, passou muito tempo. José casou, José teve 2 filhos, José já era um adulto, não era mais um menino. E quando ele era governador do Egito, veio uma crise muito forte no mundo todo, veio uma seca muito forte, que não tinha comida em lugar nenhum, mas no Egito tinha. Porque José era tão bom governador que eles conseguiram guardar comida suficiente para passar por essa crise. E vinha gente de tudo quanto era lugar para poder pedir comida. Aqui, ó, José decifrando o sonho de Faraó. Olha só que legal. Ele conseguiu contar tudinho para Faraó. Mas vocês acham que ele conseguia isso sozinho?
Não, ele conseguia isso por conta de Deus, porque ele tinha alguém muito mais poderoso por trás dele, que era Deus. Deus ajudava José a decifrar esses sonhos. E na época dessa seca fortíssima, várias pessoas foram pedir alimentos para José, para o Egito. Inclusive essas pessoas aqui, ó. Quando José viu essas pessoas, ele assustou, ele tomou um susto. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. Eram os irmãos de José, os irmãos que armaram para ele, que jogaram ele num poço, os irmãos que venderam ele para mercadores de escravos, os irmãos que inventaram para o pai deles que José tinha sido atacado e tinha sido morto por um animal. José então viu o desespero e depois que eles foram embora, José chorou de emoção porque tinha muito tempo que ele não via a família dele. Ele deu comida para os irmãos levarem, comida suficiente para passar um tempo. Depois os irmãos tiveram que voltar para pedir mais comida. E José conversando com eles, e eles ainda não reconheciam José, eles acabaram contando de um outro irmão que eles tinham, que eles acabaram vendendo para escravos, fizeram coisas terríveis com esse irmão e que eles se arrependiam muito, que eles sentiam muita saudade desse irmão e que eles se arrependiam muito do que fizeram com ele. José, então, em lágrimas, muito emocionado, ele revelou quem ele era. Ele contou para os irmãos que ele era o irmão que eles tinham vendido para os escravos. E vocês acham que José gritou com eles, que José xingou eles, que José tentou bater neles? José ficou tão feliz em ver todos, ele também viu o pai dele, que ele não via há muito tempo. Tinha visto um irmão dele que era um bebê na época. E todo mundo comemorou junto. Ele levou os irmãos, levou os pais, levou todo mundo para morar no Egito. O faraó deu terra para a família de José. E eles moraram lá por muito tempo. E essa, gente, é uma história muito bonita que tem na Bíblia, que fala sobre perdão, não é? Vocês notaram que a tia conta que tudo o que acontecia com José, por mais estranho que parece pra gente, que é ruim, tudo dava certo para ele? Armaram para ele e foi preso, mas depois ele saiu da cadeia e foi direto para o palácio de Faraó e virou governador. Os irmãos armaram para ele, mas no fim tudo deu certo. Mas olha só que legal. Vocês sabem por que tudo dava certo para José? Porque por trás de José estava Deus. Tudo de bom que acontecia com José era porque Deus estava com ele, era porque Deus cuidava de José e ele acreditava nisso. Mais do que isso, José, ele buscava ter um coração puro, um coração igual o coração do nosso Deus. Ele buscava fazer tudo que agradasse a Deus. Olha só, José passou por tanta coisa, tinha gente com inveja dele, gente que se vingar dele por nada, gente que maltratou ele, gente que enganou ele. José tinha todos os motivos para ter um coração ruim, não é? Para ter um coração cheio de rancor, cheio de vingança, cheio de ódio, mas não. José, ele queria ter um coração igual ao coração de Deus. José escolheu o caminho do perdão. O caminho do perdão é um caminho em que a gente resolve esquecer aquilo de ruim que fizeram com a gente. E ele amava tanto a família dele, ele amava tanto os irmãos, que ele perdoou os irmãos dele. Ele escolheu amar os irmãos dele, tentar reconstruir a família que eles tinham perdido há tanto tempo. Porque para José, mais do que ter vingança sobre os irmãos dele, importava para ele que a família dele tivesse feliz e unida. E é isso que Deus quer de nós. Que a gente, ao invés de escolher pagar mal com mal, a gente pague o mal com o bem. Que a gente perdoe, que a gente ame os nossos inimigos.
aquilo que fazem de mal com a gente pague com bem. E a tarefa, além da tarefinha da atividade que vocês vão fazer, a tarefa da semana hoje com a família de vocês é responder algumas perguntas. Vocês vão bater um papo bem legal aí em família, com os pais de vocês, com os irmãos, todo mundo junto. E vocês vão responder 3 perguntinhas. Papai e a mamãe aí, se puderem anotar para vocês responderem, junto com as crianças. As 3 perguntinhas é que vocês vão responder. O que significa perdoar? Por que é difícil perdoar? E se você precisa perdoar alguém, se vocês aí em casa precisam perdoar alguém, precisam perdoar alguma situação que aconteceu com vocês, depois de vocês responderem todas essas perguntas, vocês vão pegar as respostas e vão orar com base nessas respostas, pedindo a Deus ajuda para perdoar, pedindo a Deus para trabalhar o coração de cada um, para aprender a perdoar, aprender a ser perdoado também, que é muito difícil. Crianças, um beijo e até a próxima aula.